Repita comigo: se posicionar. Ou, repita comigo novamente: permanecer na posição. São duas coisas totalmente distintas. Por que que os 52 dias, ou os propósitos de uma maneira geral, são tão bons e ao mesmo tempo têm o seu lado negativo na vida das pessoas? Porque nos 52 dias nós nos posicionamos. A grande maioria das pessoas se posicionam. E qual que é o ponto que não é tão bom? Que normalmente esse posicionamento só dura 52 dias. Existe uma diferença muito grande entre se posicionar e permanecer na posição. Quando nós falamos em permanecer na posição, o que isso quer dizer? Quer dizer que existem determinados lugares e posições que você precisa assumir na sua vida. O Senhor pode nos abençoar em todos os lugares, mas não são todos os lugares que o Senhor está. O Senhor pode nos honrar em todos os nossos sonhos, nossos projetos, mas não são todos os sonhos e projetos que são do agrado dEle, então alguns Ele não irá responder. Quando nós falamos de posicionamento, se você entender isso, tudo começa a mudar na sua vida. Porque a partir do momento que nós nos posicionamos, quer dizer que Deus se posiciona? Não. Porque Deus já está na posição constantemente. Ele está no lugar certo, na hora certa. Quem costuma viver fora do seu tempo, são os homens. Quem costuma viver fora da posição certa, são os homens. Em Êxodo 14 diz o seguinte: quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram, repita comigo, grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, ou a Deus, e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito? E por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, repita comigo: não tenham medo, apenas permaneçam firmes. Moisés disse: não tenha medo, apenas permaneça firmes na sua posição. Existe aquilo que cabe a nós fazer? Existe aquilo que está ao nosso alcance? Existem aquelas decisões que nós podemos tomar segundo a nossa própria capacidade? E existe aquilo que somente o Senhor pode fazer. Se nós voltarmos na passagem de Gideão, quando aquele povo estava sendo afrontado por aqueles midianitas, tudo que eles plantavam era destruído, tudo que eles construíam caía por terra, miséria, vergonha, humilhação o tempo todo. E o Senhor escolheu Gideão para liderar uma transformação, uma revolução naquele lugar. Tinham 32 homens disponíveis, vocês conhecem a história, e no final de contas sobraram apenas 300 homens. E para quem não se recorda, esses 300 homens ainda se dividiram em 3 destacamentos. Eram 100 homens aqui, eram 100 homens naquela outra ponta, e eram 100 homens lá na frente. Então, automaticamente, se olharmos pelos nossos olhos naturais, os homens estavam mais fragilizados ainda, porque eram grupos de 100 contra um exército comparado ao enxame de gafanhotos. Só que o Senhor falou de uma forma muito clara: fique firme na sua posição. E o Senhor virou para Gideão e disse: vá com a força que você tem. Com a força que nós temos condições de ficar parado no lugar certo. Porque quando chegou na hora da batalha, o Senhor falou o seguinte:
toque as trombetas. E conforme eles foram tocando, os inimigos iam tirando as suas próprias vidas. Um destruía o outro. Eles mesmos ficaram loucos e começaram a se matar. Quando nós falamos de ficar firmes na posição, quer dizer o quê? Muitas vezes você não vai precisar nem sequer lutar. Muitas vezes você pode estar enfrentando uma batalha que você não vai precisar nem sequer levantar as suas mãos. Você só precisa ficar parado no seu lugar, agindo a sua fé, na posição de fé, de ousadia, de coragem, e o Senhor mesmo vai destruir os seus próprios inimigos. E muitos se acovardam, muitos fogem, muitos não ficam na posição, ou por covardia, ou por preguiça, ou por desânimo, e não entendem que na hora H, quem vai fazer a parte difícil não somos nós. Na hora do vamos ver, não são os homens que vão precisar agir, é o próprio Deus que vai destruir inimigo por inimigo. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Repita comigo: apenas permaneçam firmes e vejam. Repita novamente: vejam. De novo, vejam. Muitos não veem porque não estão na posição certa. Era para tudo ter mudado. Só que quando você não se coloca no lugar certo, que é o lugar onde Deus está presente, no campo de batalha, no lugar onde você precisa ser ousado e corajoso, quando você foge, você não consegue ver. Porque a vitória existe no lugar certo, que é no campo de batalha. Ninguém se torna um vencedor se não tiver vitórias. Ninguém se torna mais do que vencedor se não enfrentar os seus desafios e sair vencedores deles. Quando nós fugimos das batalhas, quando nós fugimos dos problemas, a mensagem que nós estamos mandando é: nós aceitamos que esse problema permaneça conosco. Quando nós deixamos de enfrentar os desafios, automaticamente nós estamos aceitando ficar parados no mesmo lugar. Então fique na posição certa, que é na presença de Deus o tempo todo, no campo de batalha, agindo a sua fé. Porque a parte difícil não são vocês, não sou eu, não somos nós. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais, repita comigo, eu nunca mais verei os egípcios que estou vendo hoje. Eu nunca mais verei os problemas que eu estou vendo hoje. Nunca mais Faraó irá me perseguir. Nunca mais essas dívidas me acompanharão. Nunca mais esse problema de saúde me acompanhará. Nunca mais esse problema conjugal irá me acompanhar. Nunca mais essa vergonha, essa miséria, essa humilhação. Nunca mais. E nós muitas vezes não entendemos o porquê que a situação se torna tão difícil em determinados momentos. Só que tudo tem um propósito. E o propósito nunca é te fazer chorar, o propósito nunca é te humilhar, o propósito nunca é te envergonhar. Uma pessoa ainda me parava essa semana, mais especificamente, ontem, e ela falou o seguinte para mim: hoje eu entendo porque tudo parou de caminhar na minha vida. Hoje eu entendo porque eu tenho clamado, eu tenho orado, mas as respostas não têm acontecido. Era para que eu me aproximasse de Deus. E se não tivesse tudo que está acontecendo agora, se não tivesse chegado a minha empresa, a minha casa, a minha família, eu não teria me achegado a Deus. Então bendita a hora das lutas, bendito o momento que os problemas chegaram, porque os problemas chegam para te aproximar de Deus, não para te aproximar da sua derrota, da sua humilhação. Todas as lutas que aparecem, elas surgem como uma oportunidade de você se achegar a cada vez mais a Deus. E nesse trecho diz que o povo foi, eles clamaram, e em seguida foram reclamar a Moisés. Então em determinados momentos agiam essa fé, em outros momentos estavam reclamando, murmurando. Em determinados momentos estavam fazendo o que é certo, outras horas estavam reclamando, fazendo aquilo que era errado. O povo se voltava para Moisés, só que Moisés se voltava para Deus. E muitos não entendem por que eu estou passando pelo que eu estou passando. E é muito simples.
Deus não quer te ver no sofrimento. Deus quer um relacionamento com você. Eu, por muito tempo, eu entreguei de tudo e entregaria qualquer coisa ao Senhor. Mas eu descobri que existia uma coisa que eu não entregava, que era a minha própria vida. Tudo que me cercava, tudo que eu possuía, eu já entreguei muito e estava disposto a entregar muito mais. Só que o meu coração, a minha vida, isso eu nunca entreguei. Até o determinado momento que eu parei para refletir. O tempo todo o Senhor fala conosco, o tempo todo nós recebemos direções, o tempo todo nós recebemos mandamentos, o tempo todo Ele fala conosco. Se não fala pelo altar, Ele fala por intermédio de outras pessoas, ou Ele fala na sua própria consciência. E qual que foi o raciocínio que eu cheguei? Por que dizer não para Deus, sendo que eu dependo do sim dEle? Por que insistir em dizer não para determinadas coisas, sendo que eu preciso do sim dEle para todas as coisas da minha vida? São sims que nos alavancam. São sims que vocês dão para Deus, que te levam para um nível mais alto. Ah, mas eu sou obrigado a falar sim para Deus o tempo todo? Sim, o tempo todo. Sabe por quê? Porque você vai querer o sim de Deus o tempo todo também. Você não vai querer ouvir o sim para determinadas áreas da sua vida, em determinados momentos, em determinadas ocasiões, e ouvir um não dele em seguida. Então pare de dizer nãos para Deus. Quando as ordenanças, os mandamentos, as direções, quando a sua própria consciência falar com você, e ela fala constantemente, pare de dizer não. Porque enquanto eu disse de 100%, eu falava sim para 99% das coisas, 1% eu falava não, as coisas ficaram travadas para mim. Enquanto eu falar não para Deus, as coisas não vão caminhar. E a grande maioria das pessoas comete o mesmo erro que eu cometi por muito tempo. Ofertas são importantes? São importantes. Tempos de qualidade com o Senhor são importantes? Muito importantes. Períodos de oração, de jejum, são importantes? Extremamente importantes. Só que mais do que aquilo que você pode dar, Deus quer a sua vida. Ele quer você por inteiro. E a partir do momento que você entende isso e se entrega totalmente, Ele entrega totalmente o poder dele para você. Então nunca mais você conhece a miséria, nunca mais você conhece a humilhação, nunca mais você conhece a vergonha. Em um determinado momento o Senhor virou para esse povo, enquanto eles estavam fugindo: mude de direção, mude o seu rumo. E por que eles tiveram que mudar? Porque o Senhor queria os livrar de Faraó para o resto de suas vidas. O Senhor está querendo livrar a todos vocês da transmissão, de uma vez por todas, desse problema que tem te acompanhado por muito tempo. Se é para enfrentar problemas, que sejam problemas novos, mas esses nunca mais. O próprio Senhor, repita comigo, lutará por mim. Então não fique desesperado. Não seja dominado por preocupações, medos e incertezas. Apenas fique calmo. É exatamente isso que o Senhor está falando. Fique calmo. Confie, se entregue e fique calmo, não se desespere. Ele nunca deixou o justo desamparado. Repita comigo com muita força: Deus não vai me deixar desamparado. Ele não vai te deixar sem respostas. Então comece a dizer os sims corretos. Olha o que diz no 4. Mais uma vez, eu endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso, repita comigo, para mostrar a minha glória por meio de Faraó. Eu não sei o porquê que isso está acontecendo comigo. Eu não sei porquê que eu estou enfrentando essas batalhas. Eu não sei por que esses problemas estão me perseguindo até o dia de hoje. Eu não sei por que o meu negócio ainda não alavancou, está tudo travado. Eu não sei por que eu ainda não alcancei a restauração da minha família, da minha saúde. E o Senhor deixa muito claro: planejei tudo isso para mostrar a minha glória.
A glória do Senhor não se mostra nos momentos de facilidade. A glória do Senhor não se mostra nos momentos de descanso, nos momentos de lazer. A glória do Senhor se mostra pontualmente naqueles momentos de luta, de dificuldade. Então pare de dizer não para o Senhor. E quando nós falamos não, muitos vão falar assim: não, mas eu não digo não para o Senhor. Queridos, quando vocês sabem que existe um desafio e você foge dele, você está mandando a mensagem a mensagem que você está mandando para o Senhor é: eu estou dizendo não. Quando o Senhor pede, corte isso da sua vida de uma vez por todas, essas lamentações, esse período de murmuração, quando o Senhor pede, sacrifique a sua carne, e você escolhe não sacrificar, você está falando não na cara do Senhor. Então pare de fazer isso. Olha o que diz em Jonas, Jonas 1, versículo 1. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas, repita comigo, mais. Esse mais tem pegado muita gente. O Senhor deu a direção, o Senhor deu a ordem, Jonas se aprontou, mas foi na direção errada. Existem muitas pessoas que têm ouvido, têm se levantado, se aprontado, se preparado, mas têm ido na direção errada. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Olha Jonas falando não para Deus. Ele recebeu a direção, recebeu a ordem, e ele falou: não, Senhor, muito obrigado, estou indo no sentido contrário. E todas as vezes que a palavra do Senhor não é o suficiente, quando a direção que vem para você não é o suficiente, Deus mexe nas circunstâncias. E as circunstâncias não são mexidas para te derrubar, para te frustrar, para te envergonhar. São mexidas para que você se volte para o lugar certo, que é a presença dEle. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar, repita comigo, um vento forte. Eu continuo, e caiu uma tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam, repita comigo, e lançavam a carga ao mar. Eu continuo, para deixar o navio mais leve. Olha o quanto isso é forte e impactante. Sabe quando você percebe o que realmente tem valor na sua vida? Somente nos momentos de crise. Porque quando você está no momento de crise, de dificuldade, você começa a eliminar tudo aquilo que não tem valor para você. Você começa a eliminar todas aquelas cargas desnecessárias. E começa a focar somente no lugar certo. E olha o quanto uma decisão errada pode alterar o seu destino e das pessoas que estão ao seu redor. Aqueles homens não tinham feito absolutamente nada. Só que por conta da decisão de Jonas, de fugir, de desobedecer ao Senhor, aquela tempestade pegou todo mundo. Por conta da decisão dele, de Jonas, muitas vezes por conta das suas decisões, a tempestade tem pegado a sua família, a tempestade tem pegado os seus clientes, as tempestades têm pegado o seu cônjuge, os seus filhos. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com quais caminhos que nós vamos escolher seguir. Porque uma porta aberta para o lugar errado, sempre vai estar aberta. Sempre. Todas as vezes que você pensar, surgir na sua cabeça a possibilidade de tomar a decisão errada, de fazer o errado, de falar errado, de ter os pensamentos errados, infelizmente essa porta sempre vai estar aberta. E a porta daquele navio estava aberta para Jonas. E ele entrou.
Só que quando a palavra do Senhor não é o suficiente, começa a tempestade. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, repita comigo com muita força: Jonas dormia. Existem muitas pessoas que estão dormindo no momento que era para estar extremamente atento. Existem muitas pessoas que não entenderam que está um caos, estão lá de boa, estão lá tranquilos, cozinhando um tempo, coçando a barriga, e não entenderam que esse sono da negligência está despedaçando tudo ao seu redor. Na palavra do Senhor diz: existe um tempo certo, um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus. O seu momento de descanso não é agora, é somente na glória. É tempo de lutar, é tempo de perseverar, é tempo de... Sabe uma coisa que muitas pessoas não entendem? É muito melhor se desgastar, ficar exausto, para cumprir com tudo aquilo que a parte espiritual pede, do que ficar desgastado, exausto, por conta de tentar resolver problemas que não tem conseguido resolver. É muito melhor ficar desgastado, cansado, chegar no seu limite, mas fazer a sua parte com Deus, do que sentir o cansaço, o desgaste de uma vida destruída. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Pessoas que eram descrentes, que teoricamente não tinham o mesmo temor, tiveram muito mais lucidez do que aquele homem que se julgava um homem de Deus. Muitas vezes o Senhor tem usado pessoas ao seu redor para te despertar. Querido, querida, como que vocês podem estar agindo assim, sendo que está acontecendo tudo isso ao seu redor? Como que você está nesse posicionamento, como você está tendo essas ações, se ao seu redor tem uma tempestade, você está vendo para onde o teu caminho está te levando? Só que muitos ignoram. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tribulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que, repita comigo, Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor. Em outra tradução diz: eu sou hebreu e temo o Senhor. Temi o caramba. Se temesse o Senhor de verdade, estaria obedecendo. Se realmente quisesse viver um futuro extraordinário, estaria obedecendo. Se realmente você quisesse se ver livre dos problemas que vocês têm enfrentado, vocês estariam andando em obediência. Porque a vida, para viver uma vida extraordinária, uma vida vitoriosa, não é difícil. É extremamente simples. Somos nós, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos caminhos, as nossas ações e decisões que complicam tudo. Mas não é difícil. Basta confiarmos e seguirmos os mandamentos do Senhor. E coloque uma coisa na sua cabeça: não existe tempestade que não possa ficar ainda mais forte. Não existe buraco que não possa ficar ainda mais fundo. Então, quanto antes nós tivermos as ações corretas, as decisões corretas, antes a nossa vida começará a mudar. Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor.
Por que fez uma coisa dessas? Disseram. Olha o detalhe. Nós já estamos no versículo 11. A tempestade já tinha alcançado eles. O negócio já estava desesperador. Aqueles homens já tinham clamado, buscado aos seus deuses. Mas em nenhum momento Jonas se voltou para o Senhor. Em nenhum momento ele orou. Em nenhum momento ele clamou. E esse é o erro de muitas pessoas. Muitos reclamam demais, agem demais, se esforçam demais e não oram e não apresentam nada a Deus. E visto que a tempestade, repita comigo, e visto que a tempestade piorava cada vez mais. Sabe qual que é o grande problema das tempestades? Não existem limites para elas. Não existe nada que não possa ficar pior. Não existem problemas que não possam ficar piores. E quanto mais nós persistimos em seguir o caminho contrário de Deus, piores, maiores são as tempestades em nossas vidas. Sinceramente, se muitos estiverem entendendo realmente essa palavra, é para você sair daqui e começar a fazer tudo diferente. Porque palavras como essa não vão curar o seu momento. Repita comigo com muita força: vão curar o meu destino. Isso não muda ao agora. Isso muda a sua vida para sempre. Então pare de dizer não ao Senhor. Eu volto a dizer, se você depende do sim de Deus, qual é o sentido você dizer não para Ele? Se você depende das ações dEle na sua vida, do poder dEle, da glória dEle na sua vida, por que continuar insistindo nos nãos? E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Repita comigo: eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Olha um momento de lucidez. Repita comigo: eu sou o problema, mas eu também posso ser a solução. Nós somos os responsáveis por tudo que nós estamos vivendo. Assim como nós temos a responsabilidade, o poder e a capacidade de mudar tudo. Por que que muitos ainda vão virar e falar assim: não depende de mim para mudar a minha vida, depende de Deus. Sabe por que esse argumento não cola, não pega? Porque Deus está na posição certa, no caminho certo o tempo todo. Somos nós que erramos os caminhos, somos nós que pegamos os navios errados. Então depende de nós. A partir do momento que nós mudamos, tudo muda. A partir do momento que nós cortamos o que precisa ser cortado, tudo muda. A partir do momento que nós dizemos os sims para o Senhor, tudo muda. Então tudo depende de nós. Em vez disso, eles já sabiam o que precisava acontecer. Mas em vez disso, os marinheiros remaram, repita comigo, com ainda mais força. Se vocês não tiverem a bênção de Deus nas suas vidas, se vocês não tiverem o favor de Deus nas suas vidas, vocês podem remar com ainda mais força, vocês podem perseverar ainda mais, vocês podem se esforçar ainda mais, e nada vai mudar. Esforço sem a bênção do Senhor só produz cansaço. Perseverança sem a bênção do Senhor só produz frustração. Então nós dependemos da bênção do Senhor o tempo todo, em todas as áreas de nossas vidas. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Em outra tradução disse, ele ficou ainda mais forte. Olha a tempestade piorando, olha os problemas te afundando.
Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. E no final das contas, eles tomaram a seguinte decisão: não tem o que possa ser feito. Vamos cortar o que o Senhor está pedindo que seja cortado. Vamos tirar. Não tem outra saída. Não tem outra possibilidade. Existem coisas que precisam ser jogadas para fora do navio da sua vida. Que a partir do momento que você jogar essas coisas, você abandonar de uma vez por todas, a tempestade vai se acalmar. Eu não coloquei, mas no versículo seguinte, diz o seguinte: quando Jonas foi jogado no mar, imediatamente a tempestade cessou. Repita comigo: imediatamente. Quando nós cortamos o que precisa ser cortado, quando nós eliminamos aquilo que só traz peso, aquelas cargas desnecessárias de nossas vidas, imediatamente tudo é mudado. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, de dentro do peixe, repita comigo, Jonas orou. Então, depois de um caos, depois de toda aquela tempestade, depois de ser devorado por um peixe gigante, ele resolveu clamar ao Senhor. Ele passou o capítulo 1 inteiro sem se posicionar espiritualmente. E a nossa vida depende da nossa vida espiritual. E a partir do momento que ele já não viu saída, que ele estava desesperado, que ele já não conseguia enxergar chance de mudança, quando ele estava perdendo a esperança na sua própria vida, ele resolveu buscar o Senhor. E nós não precisamos chegar nesse limite. Nós não precisamos chegar ao limite do limite, do limite, do limite, do limite da miséria, o limite da humilhação, o limite da vergonha. Nós não precisamos chegar no limite do desespero. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer a vontade do Senhor e nos poupar de tudo isso. E disse: em minha angústia, clamei ao Senhor, e repita comigo, e Ele me respondeu. Sabe o que o Senhor está esperando você fazer? Primeiro, obedecer. Segundo, eliminar todas as cargas desnecessárias da sua vida e clamar ao Senhor. É isso que Ele está esperando. É isso que Ele está requerendo de todos. E disse: em minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e Tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar, até o coração do problema. As águas me envolveram, os problemas me envolveram, me sufocaram. Fui encoberto por Tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste de Tua presença, e no entanto olharei de novo para o Teu santo templo. Olharei de novo. Olharei de novo. Sabe o que isso quer dizer? O seu foco só pode ser um. Se você tirar o seu foco, colocar o seu foco no lugar errado, você só vai ver tempestades. E você não vai ter outra escolha senão voltar e focar no lugar certo. Então não perca mais um dia da sua vida. Não perca mais tempo. Se volte para o lugar certo. Vocês não precisam chegar no limite do limite do limite. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a Ti em Teu santo templo. Olha como diz em outra tradução: quando a minha vida, repita comigo, já se apagava, eu me lembrei de Ti. Quando ele estava prestes a perder a sua vida, ele se lembrou do Senhor. E nós não precisamos seguir dessa mesma forma. Porque assim como nós queremos que o Senhor se lembre de nós todos os dias de nossas vidas,
Antes nós precisamos nos lembrar dele todos os dias. Depois disso, o Senhor falou com Jonas, repita comigo, pela segunda vez. Muitos confundem a longanimidade de Deus com a impunidade dele. O Senhor pode ter falado com você uma vez e você não ter mudado. 2 vezes e você não ter mudado. 3, 4, 5. Como ele é bondoso, quem sabe ele fala até 10 vezes antes de mexer nas circunstâncias. Só que sabe uma coisa que não muda? O homem oscila. Cada hora ele fala uma coisa, que nem naquele povo, quando eles, uma hora estavam clamando ao Senhor, outra hora estavam reclamando a Moisés. Sabe qual que é a diferença do homem para Deus? Deus não oscila. Então, na sua segunda oportunidade, ele falou a mesma coisa. Em todas as vezes que o Senhor falar com você, ele vai falar a mesma coisa. Porque Deus não muda de ideia. Ele não muda de opinião. Se ele está requerendo algo de você, entregue. Muitos enxergam como algo doloroso demais ou difícil demais, só que vocês estão olhando do ponto de vista errado. O Senhor só vai te direcionar, Ele só vai te guiar para os lugares onde você vai receber realização, felicidade, onde você vai conhecer e desfrutar de coisas que você nem sequer sonhava que existia. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. O Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Jonas podia ter ficado com a primeira ordem. Jonas já poderia estar vivendo algo extraordinário. Assim como muitos estão recebendo a segunda oportunidade hoje. Vão até o lugar que eu te ordenei. Não saia da presença do Senhor. No início eu falei, se posicionar ou permanecer na posição. São 2 coisas muito distintas. Durante o propósito, as pessoas se posicionam, fazem aquilo assim, fazem além do normal. Só que depois que o propósito passa, tudo começa a voltar a estaca zero. E é exatamente isso que não pode acontecer. Quando nós falamos de priorizar a Deus, quando você está no fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do poço, disparado, você desmarca tudo para estar na casa dele. Você corta tudo para ficar na presença dele. E quando tudo começa a caminhar, tudo começa a fluir, você começa a desmarcar o seu compromisso de Deus para todos os demais compromissos. E muitos não entendem que o que te levou à vitória é a mesma coisa que você precisa continuar fazendo para sustentar essa vitória. Não adianta você achar que durante 52 dias você perseverou, você orou, jejuou, sacrificou, renunciou, fez de tudo. A vitória chegou, não preciso fazer mais nada. Quando na verdade não é isso. Aquilo que te traz é o que te sustenta também. Então, saia daqui com a decisão tomada. Não caia mais nas mesmas falhas. Não diga mais os nãos ao Senhor. Olha o que diz em Apocalipse. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Muitos falariam o seguinte: caramba, estou feito. O Senhor está vendo tudo que eu tenho feito. Ele está vendo que eu não tolero a presença dos maldosos. O Senhor está vendo que por Ele eu tenho sofrido. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Sabe por que o primeiro amor é tão importante, tão forte, e é o único que pode sustentar a sua vida numa posição de honra? Se você pegar, para quem é casado, ou para quem está interessado em alguém, está se relacionando com alguém, ou alguém até que já tenha vivido isso em algum determinado momento, quando você conhece alguém,
você faz de tudo para estar junto com essa pessoa. Não existe tempo ruim. Você dificilmente fala algum tipo de não. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos para determinado lugar? Vamos. Vamos, faz isso por mim? Sim, claro. E com Deus é a mesma coisa. Quando nós chegamos no fundo do poço, desesperados, nós fazemos de tudo. É sim atrás de sim. Você não olha para o seu cansaço, você não foca no tempo, é sim atrás de sim. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte, repita comigo, a praticar as obras. Amor não é sentimento, amor é atitude. O Senhor não está falando, volte aos mesmos sentimentos, Ele está falando, volte às velhas práticas, às velhas atitudes. Então eu gostaria que nesse momento vocês fechassem os olhos. Nós temos poucos minutos, eu não pretendo me estender, até porque eu sei que vocês estão em horário de almoço, mas eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade, e se arrependesse de tudo que você tem feito, de errado, peça perdão a Deus, fale, meu Deus, me perdoe se eu desobedeci ao Senhor, meu Deus, me perdoe se em algum momento o Senhor me mandou fazer alguma coisa, se o Senhor me direcionou para algum determinado lugar, meu Deus, e eu escolhi virar as costas, me perdoe, meu Deus, se por alguns momentos eu sabia o que precisava ser feito e eu não fiz, me perdoe, meu Deus, se em algum momento eu sabia que precisava ser cortado e eu não cortei, me perdoe, meu Deus, se em algum momento o Senhor me enviou para Nínive, mas eu escolhi pegar um barco para Tarsis, porque eu sei, meu Deus, que as consequências disso chegaram, eu sei que tudo que eu tenho vivido é por conta das minhas escolhas, eu sei que tudo que eu tenho vivido, todas as consequências, são frutos, consequências das minhas escolhas, das minhas atitudes, então eu te peço perdão, meu Deus, eu não aceito mais passar mais sequer um dia dentro da barriga desse peixe, eu não aceito mais ficar dentro dessa tempestade, eu não aceito mais enfrentar esses problemas, eu não aceito enfrentar essas lutas, meu Deus, eu não aceito, eu quero colocar um basta nisso, chega desse sofrimento, chega de toda essa miséria, chega de todo esse desespero, meu Deus, eu não aceito mais, então, meu Deus, hoje eu me volto para o Senhor, meu Deus, eu não quero fazer como aquele povo no tempo de Moisés, horas eles oravam, horas eles reclamavam, eu estou aqui me entregando de corpo, alma e espírito ao Senhor, porque mudanças têm que acontecer, no sobrenatural tem que acontecer na minha vida, meu Deus, eu sei onde eu tenho falhado, eu sei onde eu tenho errado, e mesmo que tenha algumas coisas que eu não consiga enxergar, eu peço, meu Deus, traga essa lucidez a mim, dê esse discernimento a mim, que eu possa entender onde eu tenho errado, onde eu tenho tropeçado, o que tem travado a minha vida, o que tem travado todos os meus resultados, meu Deus, eu não quero mais viver isso, não tem o porquê, meu Deus, eu chegar no fundo do poço, não tem o porquê, eu chegar, meu Deus, no fundo desse mar, ser pego por essa tempestade, que fica pior a cada dia mais, e eu não me voltar para o Senhor, então eu te peço perdão, eu peço, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de tudo que eu tenho feito, tenha misericórdia das minhas atitudes, meu Deus, eu sei que o que o Senhor tem para mim é estrondoso, e se o Senhor está me dando hoje a oportunidade de fazer tudo diferente, se o Senhor está me dando uma segunda chance, hoje eu estou agarrando essa segunda chance com todas as minhas forças, hoje eu me apego àquilo que o Senhor está falando para mim, hoje eu me apego a cada uma das suas direções, hoje eu me apego a cada um dos seus mandamentos, porque tem que haver uma mudança na minha vida, eu preciso da sua ajuda, meu Deus, eu dependo do Senhor. Apresente os problemas que você tem enfrentado, diga, meu Deus, eu não aceito mais passar por essas misérias, eu não aceito mais carregar essas dívidas, eu não aceito carregar esses problemas profissionais, eu não aceito mais projetar, planejar e nada se concretizar, nada se materializar, eu não aceito, meu Deus, sonhar e tudo ficar preso nos sonhos, nada se materializar, nada se concretizar na minha vida, eu não aceito mais carregar esses problemas conjugais, eu não aceito carregar esses problemas familiares, eu não aceito carregar essas lutas, essas enfermidades, meu Deus, hoje eu estou jogando todas as cargas aos mares, porque, meu Deus, essa tempestade tem que passar, essa tempestade tem que parar na minha vida, meu Deus, chega, eu não vou passar mais um dia sequer chorando, eu não vou passar mais um dia angustiado, meu Deus, não é para isso que o Senhor me criou, não é para isso que eu fui separado, meu Deus, eu fui criado, eu fui separado para viver uma vida extraordinária, eu fui separado para viver uma vida de vitórias, de glórias e inglórias, eu sei, meu Deus, se tudo isso que eu estou passando, tudo isso que eu estou enfrentando,
é para que a sua glória venha se materializar em minha vida. Então, meu Deus, eu recebo essa glória, eu recebo esse poder, eu dou abertura, meu Deus, para o Senhor entrar e começar a transformar tudo. Meu Deus, até as vírgulas. O Senhor sabe, meu Deus, o que está escrito no meu projeto, e eu sei o que está escrito na sua palavra. Em Lucas 1,37 diz que nada é impossível para o Senhor. Então, meu Deus, tudo que está escrito aqui, tudo tem que se resolver, tem que haver uma mudança. Pegue o seu propósito agora no seu lugar e declare: meu Deus, eu vou terminar esses dias que faltam, nos 52 dias, com cada um desses problemas sendo reconstruídos, com cada um desses muros que estavam em ruínas sendo reconstruídos. Meu Deus, é tempo de reconstrução, é tempo de restauração, é tempo de viver o novo, é tempo de viver o extraordinário, é tempo de caminhar, meu Deus, para níveis mais altos, é tempo de viver o novo. Eu não quero mais viver um dia mais do mesmo jeito, eu não aceito passar pelos mesmos sofrimentos. Meu Deus, é tempo de restauração. Aqueles muros que estavam em ruínas há 120 anos, meu Deus, em 52 dias houve uma reconstrução, o sobrenatural do Senhor aconteceu. Meu Deus, o Senhor não precisa de dias, o Senhor não precisa de semanas, o Senhor não precisa de meses ou anos, basta uma palavra do Senhor. Meu Deus, e tudo aquilo que não estava acontecendo, meu Deus, passará a acontecer. Que tudo aquilo que não estava fluindo passará a fluir, tudo aquilo que não estava dando certo passará a dar certo. Meu Deus, eu creio no seu poder, eu sei que o Senhor está agindo em meu favor, eu sei que o Senhor está trabalhando para o meu crescimento, eu sei que o Senhor está trabalhando para o meu progresso. Meu Deus, eu não aceito terminar esses 52 dias do mesmo jeito, eu não aceito terminar esses 52 dias com os mesmos resultados, eu não aceito terminar esses 52 dias, meu Deus, vivendo a mesma história. Chega, eu coloco um basta, hoje eu vivo o novo. Declare sobre a sua vida o que você quer que aconteça nesses últimos dias de propósito. Declare tudo que vai acontecer e não tenha medo de pedir. Em Tiago 4,2 diz: muitos não têm porque não pedem. Então peçam tudo o que você quer que aconteça e não fique preso a datas, não fique preso a dias. Não importa se hoje é sexta-feira, de hoje até o final do propósito, que é na quarta-feira da semana que vem, é tempo suficiente para Ele mudar toda a sua história. Declare como será o crescimento da sua empresa, declare qual será o faturamento, declare como será a sua família, como será a sua vida sentimental, declare como estará a sua saúde, ou a saúde de alguém que você convive, conhece. Declare: meu Deus, esses dias são o suficiente para o Senhor realizar o sobrenatural, esses dias são mais do que o suficiente para o Senhor me honrar, esses dias são mais do que o necessário para o Senhor me promover, para o Senhor me exaltar, para o Senhor me colocar por cabeça, por cima, em nome do Senhor Jesus. Eu creio no seu poder. Feche os seus olhos, com a sua mão no coração, não diga nada. Aqueles homens precisaram de uma tempestade para se converter. Jonas precisou de 3 dias de sofrimento, 3 dias de tempestades, para mudar totalmente o seu caminho. Não perca mais tempo na sua vida, não carregue mais os fardos que você tem carregado. Se existe algo no barco da sua vida que é desnecessário, saia daqui decidido jogar tudo fora, porque infelizmente ou felizmente, só nos momentos de crise, somente nas tempestades, nós sabemos e reconhecemos o que tem valor de verdade para as nossas vidas. E eu não preciso, porque isso é muito óbvio. Vocês sabem o que realmente tem valor para vocês. Vocês sabem que você depende dos sims do Senhor. Então pare de dizer não para Ele. Não tem sentido você querer muitos sims, você ter grandes sonhos, grandes projetos e continuar dizendo não ao Senhor. Que essa palavra entre em cada um dos corações, que essa palavra provoque mudanças imediatas, que você saia daqui transformado, com a sua vida transformada. Assim como foram nos muros de Neemias, durante aqueles 52 dias, eles tiveram paz em todas as fronteiras,
Eles tiveram paz em todas as áreas de suas vidas, e é isso que eu declaro sobre você nessa tarde. Todos terão paz em todas as áreas de suas vidas, vocês terão paz em todas as suas fronteiras, não ficará uma área sequer sem resposta, não continuará uma área sequer da sua vida do mesmo jeito. Eu declaro vitórias, eu declaro conquistas, que todos possam caminhar de glória em glória, e sempre para uma glória muito maior, de vitória em vitória, e sempre para vitórias muito maiores. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo esse resto de 52 dias que vocês terão. Eu declaro que tudo que está escrito nos seus propósitos, que venha se materializar, tintim por tintim, vírgula por vírgula, letra por letra. Eu declaro, eu abençoo a sua vida, que tudo aquilo que vier às suas mãos durante esses dias, que venha prosperar, que venha dar grandes frutos, que todos os lugares que vocês pisarem com as plantas dos seus pés, que vocês venham conquistar, que tudo que vocês declararem com as suas bocas, cada uma das orações, cada uma das declarações, que tudo venha se materializar, que tudo venha se concretizar, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu resto de propósito, eu abençoo o seu resto de ano, que um dia seja melhor do que o outro melhor do que o outro, porque nós sabemos que o melhor vinho está guardado para o final. Então vocês ficarão surpresos com tudo que o Senhor vai realizar na sua vida. Eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus. Repitam comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.